Olá, sou a professora Alessandra. Você veio para mais uma aula de irrigação e drenagem. Seja bem-vindo. Vamos continuar falando sobre seleção dos aspersores. Como eu tinha dito, a gente dividiu parte 1 e parte 2. Realmente serão duas partes, não haverá a terceira parte. Mas há uma vantagem. Na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre dimensionamento de irrigação por aspersão convencional. Te espero também na próxima aula. E se tiver alguma coisa de errado nas aulas que eu estou falando para vocês, ou tiver alguma coisa para complementar, fique à vontade e vá para os comentários. Vou ficar muito feliz com você falando qualquer coisa lá sobre os vídeos, tá bom? Então, nós falamos na aula passada sobre classificação e dentro da seleção também falamos sobre o que afeta o desempenho dos seus aspersores. Nessa daqui agora, vamos falar sobre, dentro da seleção dos aspersores, nós temos duas partes importantes, que seria o ensaio de campo e que seria como escolher o seu aspersor por catálogo. O que seria esse ensaio de campo? Eu preciso determinar qual é a minha velocidade de infiltração dessa minha água no meu solo. Nós chamamos de VIB. Outra parte importante é saber, através do meu solo, qual é a característica que ele tem, qual o aspersor que eu preciso usar, através de uma escolha de um catálogo. E isso, se o seu aspersor tiver um catálogo, que eu acredito que vai ter um catálogo, porque você vai estar dimensionando uma área irrigada, e mesmo que seja um pequeno aspersor, que seja para jardins, que seja o mais simples possível, vai ter alguma característica para te ajudar a dimensionar também essa sua área. Então, a escolha vai ter que ser, então, em função do seu catálogo. Eles trazem, geralmente, a vazão, o espaçamento que é recomendado, a pressão que vai ser sobre esses bocais, o diâmetro dos bocais, e o IA, que é a intensidade de aplicação de água, que é o que a gente vai precisar também para comparar isso, se eu uso qual dos aspersores, com qual espaçamento. Vamos fazer exercícios também. Aqui, pessoal, nós temos dois jeitos de fazer o ensaio de campo. Nós temos a velocidade de infiltração básica, que é o que a gente vai conversar. Nós temos esse, que é a uniformidade de aplicação de água na superfície do seu solo. Para vocês, eu coloquei lá na pastinha, corre lá, que tem um vídeo maravilhoso explicando como que é essa avaliação, mas o teste de uniformidade, ele pode ser feito com um aspersor, como você está vendo aí na foto, ou se já tiver num sistema montado, o vídeo que eu coloquei para vocês já está num sistema de irrigação montado. Vocês podem fazer, tá vendo esses copinhos amarelo? Esses aí seriam seus coletores, seria seu recipiente. Se vocês não tiverem esse comercialmente, vocês podem usar lata, desde que você saiba qual é o volume desse seu recipiente. Você precisa saber esse seu coletor, que se for usar uma lata, que se for usar um recipiente qualquer, tenha pelo menos um volume de 1 litro ali. Você precisa saber qual é o tempo que esse seu aspersor vai ficar funcionando no campo. Por que vai acontecer? Vou fazer aqui, vamos ver se eu consigo fazer para vocês. Tem um detalhe, bem aqui. Cada coletor, isso aqui, existe uma área bem aqui. Foi colocado em uma área, esse seu aspersor colocou assim uma área. Vamos imaginar que foi essa área aqui. Dentro de cada sub-área, no meio, colocou-se esse coletor. Essa sub-área, ela tem que ser quadrada, né? Pode ser 2x2, 3x3, independente da distância que vai estar, mas essas sub-áreas, elas têm que deixar o coletor ao centro para poder fazer a coleta. Você precisa saber quando você vai levar esse acesso sobreposição, você tem que testar, depois que você pegou, testar as combinações ideais, se seria melhor ela em retangular, se seria melhor ela triangular, se seria melhor ela em quadrada. Então, é uma explicaçãozinha, o vídeo é bem legal, aconselho vocês a ir lá dar uma olhadinha, porque lá ele vai falar sobre os coeficientes de uniformidade
de Cook, de CUD e CUI, que é a coeficiente de distribuição, de estatística, de coeficiente de estático de uniformidade. Então, vocês vão ter bastante informação naquele vídeo. Mas o que eu vou explicar para vocês aqui é sobre a velocidade de infiltração básica. Esses aqui, eu acredito que alguns alunos que já estão comigo aqui na disciplina já tenha visto, ou porque a gente já fez isso em aula prática, ou porque alguma vez vocês montaram isso, ou eu montei, então não sei em qual fase das nossas aulas, mas esses anéis que estão bem aqui, esses anéis você já conhece, esses aqui são os nossos anéis aqui da universidade, esse daqui é de outra universidade. Peguei a imagem só para vocês verem que são muito parecidos. Qual que é? Essas são todas iguais, tanto essa como essa daqui. E o que vocês têm? Ele é simples. Esses anéis vocês podem mandar fazer, eles podem ser feitos de latão, eles podem ser feitos de ferro, desde que a base que vocês vão colocar no solo não seja tão grossa, elas sejam mais finas para facilitar a entrada até o solo. E que se vocês colocarem alguma coisa na borda aqui, olha como esse daqui, se vocês colocarem qualquer coisa na borda, isso vai ajudar com que não danifique a borda dos seus anéis. E aqui você tem, são 2 anéis concêntricos, tá? Um maior, ele tem um diâmetro de 30 centímetros e o menor tem 25 centímetros. Ambos têm 30 centímetros de altura. E o que você vai fazer? Você vai... Não, pessoal, acho que o maior não tem 30 centímetros de altura, não. Tá, corrigindo aí, pessoal. Eu acabei lendo, mas agora eu lembrei que ele é o dobro do menor. Eu devo ter digitado errado. Então, ali é de 50 centímetros, tá? E não de 30, como tá escrito. Então, ali é 50 centímetros, a altura que é de 30. Por que vai acontecer? O maior, que é de 50 centímetros, ele vai formar uma bordadura. Ele vai ficar, o de 25 vai ficar ao centro do de 50 centímetros. Eu vou mostrar agora as imagens e vou passando aqui explicando calmamente para vocês. Olha só. Vocês precisam, não sei qual que é a área que vocês vão fazer. Então, vocês precisam trabalhar em uma área, mas se ela estiver suja com folha, com restos de alguma coisa, alguma material orgânica, ou for planta daninha, vocês têm que limpar a área que vocês vão colocar. E aí, vocês limpam a área, que vocês estão limpando a área. Essa daqui, pessoal, vocês limparam a área. E aqui, se o seu solo tiver muito, mas muito duro, impossível de colocar esses anéis no solo, impossíveis, vocês podem fazer o quê? O revolvimento desse solo. Vocês revolvem, vai lá, pega a enxadinha, mexe a área que vocês vão colocar. Coloca o seu anel nesse solo com auxílio de uma marreta e de uma madeira. Não bate direto no seu anel com a marreta, você vai acabar danificando o seu anel. Vocês batam em cima da madeira e vão colocando, pessoal, de uma forma que fique nivelado. Eles têm que ficar retos, tá vendo? Olha só, olha a imagem aqui, olha a foto. Depois disso, eles vão ficar o quê? 15 centímetros dentro e 15 centímetros fora. Olha, se vocês conseguem visualizar, bem aqui tem, olha, 15 centímetros. Foi colocado, então, dentro do solo, 15 centímetros e fora tá 15 centímetros. O que vocês vão fazer? Depois disso, pessoal, uma vez que vocês revolveram o solo que está bem aqui, esse solo revolvido, ele precisa agregar as partículas dos seus solos de volta, porque você mexeu na estrutura dele. Então, é recomendado, já que você teve que revolver o solo, é recomendado que vocês acrescentem água, preencha todinho ele, deixa ele totalmente preenchido por 24 horas. Após 24 horas, vocês voltam até o local e façam a análise
desse anel desse infiltrômetro. E aí o que vocês têm? Nesse outro, como percebe-se que o solo não foi revolvido, e sim já foi colocado direto. E o que acontece? Vocês precisam colocar água simultaneamente, internamente e externamente. Esse internamente aqui, aonde está essa faixa aqui, essa fita que vocês vão medir, esse interno é o que vocês vão fazer a coleta de informações, coletar a altura que ela vai estar colocando essa água para vocês. Bem aqui nessa imagem, vocês vão observar que eu preciso deixar uma bordadura de 5 centímetros. 5 centímetros de bordadura entre a água e o que vai ficar sobrando. A variação dessa minha água vai ser de 2 centímetros apenas. Então, claro, não sei qual que é o seu solo, em algum momento, eu não sei qual que vai ser o horário que você vai voltar, se você tem um cronômetro para estar perto de você. Vai acontecer, talvez extrapole um pouco, mas é recomendado que você não varie muito essa sua oscilação. Sempre fique no máximo de 2 centímetros aí. E você precisa ficar repondo sempre internamente e externamente essa água, para que não sofra interferência dessa água que vocês estão fazendo os dados aqui. Vocês podem pregar a fita, como está essa foto aqui, vocês podem pregar de preferência, recomenda-se que vocês preguem a régua ou preguem uma fita e não fiquem retirando a régua toda hora e coloque lá, porque senão vai dificultar a sua leitura na água. Deixa eu ver, vamos passar mais um slide. Opa, cadê meu negócio? Aí. O que seria qual seria a intenção e a ideia desse anel maior, anel de bordadura? Esse anel de bordadura, qual que seria a intenção? Seria o quê? Então, 2, coloquei água tanto internamente como externamente. Vai acontecer o quê? Essa água que está internamente, ela vai descer em sentido vertical. E o que vai acontecer? Essas que são laterais, que é a água que vem lateralmente, vai ser nossa bordadura. Então, eu tô fazendo só a leitura da minha água vertical. Se eu não tivesse essa de bordadura, a minha água, ela iria entrar tanto vertical como horizontal. Qual que é o nosso objetivo? Saber qual que é a infiltração que esse meu solo tem, sem ter interferência. Então, isso que é a vantagem de vocês fazerem com a bordadura. São 2 anéis concêntricos que vocês vão colocar para fazer essa análise. Dependendo desse teste que você tem, vocês têm que montar uma tabela. Essa tabela, esse horário que vocês colocaram, que vocês cronometraram, que vocês determinaram, vai depender do seu solo. Às vezes, vocês vão colocar aqui de 5 em 5, de 2 em 2, mas o solo está infiltrando muito rápido e vocês precisam fazer a reposição de água muito rápida. Às vezes tem que ser de 1 em 1 minuto, 2 em 2 minutos, até que esse solo comece, aí vocês podem mudar. Normalmente se faz de 5 em 5, se repete 2 ou 3 vezes a mesma leitura, às vezes não há necessidade, às vezes o seu solo ele é longo, né, a distância entre a leitura e a outra, e não precisa ser de repetir de 20 em 20, 20 em 20 em 20, depende do que você estiver fazendo a sua leitura. Então, isso aqui foi um exemplo que a gente acabou fazendo em campo. Você tem o quê? Começou às 8h05 e a minha leitura foi a 12. Aí eu fui diminuindo a minha leitura com o passar do tempo até chegar a 10h45, eu fiz a reposição de 8 a 12. Aqui a minha reposição de água aqui, ela teve uma variação maior, de 8 para 12 variou de 4, mas vocês conseguem, pelo exemplo, vocês conseguem entender a explicação que eu estou mostrando para vocês. E aí vocês precisam colocar nessa tabela qual foi o intervalo de tempo e minuto que vocês fizeram. Vocês fizeram de 5, eu fiz de 5, 5, 10, 20, 40, 40, fui repetindo. Vocês podem fazer, não precisa ser de 40 e 40, pode ser de 20 e 20, pode ser vocês podem começar 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20, isso vai depender do seu solo, como você estiver
observando e analisando. Depois disso, eu cessei a minha leitura, porque chegou a um certo ponto que cessou vou preencher aqui para vocês perceberem o que eu fiz. Olha só. E aí eu fiz o quê? O que seria esse meu tempo acumulado? Eu preciso fazer o meu VIB que está aqui do lado. O que seria esse meu tempo acumulado? Seria pegar o que eu li anteriormente, esse daqui, mais esse. Daria 5. Então, seria pegar 5 mais 5, 10. Né? Então, olha, 5, fiz errado, era pegar daqui. 5 mais 5, 10. 10 mais 20, 10 mais 10, 20. 20 mais 40, 20 mais 20, 40. Então, isso seria seu tempo acumulado, seria o quanto você acumulou em tempo. E aí, vocês precisam fazer o quê? Depois disso, achar a diferença que vocês fizeram. Olha só, daqui vocês fizeram isso daqui, não foi? Ó, isso mais isso deu 5. 5 mais 5 deu 10. 10 mais 10, 20. 20 mais 20, 40. Só que aqui na nossa diferença que vocês estão vendo aqui, não tem a diferença daqui, porque não houve a leitura. Então, vamos pegar, olha, 12 menos 11,55, qual foi a leitura daqui? Foi 0,45. Qual foi a leitura daqui para cá? Então, tu vai pegar esse menos esse e vai dar esse. Esse menos esse que vai dar esse. Da mesma forma que vocês fizeram o tempo acumulado, a infiltração acumulada também é a mesma coisa. Seria vocês pegarem o quê? Esse mais esse seria 0,45. Seria que eu vou estar faltando 5 aqui, mas está bem aqui embaixo, ó, 0,45. Se eu pegar 0,45 mais 0,35, 0,80. 0,80 mais 0,40, 1,20. Isso seria o seu acumulado, tá? E o que vocês têm aqui? Como vocês vão achar a sua velocidade de infiltração que vocês acabaram de fazer? O que eu disse para vocês, eu parei de fazer a análise bem aqui, porque eu vim aqui e encontrei esses números que estão constantes. Eu vou terminar, eu vou cessar o meu teste quando esses números permanecerem constantes no mínimo 3 vezes. Então, aí está 3 vezes, 0,90, 0,90, 0,90, 0,90. Então, eu parei. Como que eu vou fazer? Tá aqui, ó. Seria a diferença, ó, a diferença em azul pelo meu intervalo 5 dividido por 60. Então, o que eu vou fazer? Vocês vão pegar a calculadora. Olha só. Vocês têm o quê? A calculadora de vocês, já que a diferença, não é? 0,45, eu vou dividir pelo intervalo 5 dividido por 60, eu vou ter 5,40. Aí eu vou pegar ali, ó, a 0,35, dividir pelo intervalo. Foi 5 dividido por 60, que vai dar 4,20. Então, olha só. É só vocês pegarem aqui. Vou pegar aqui, olha. Vou pegar isso daqui. Ah, pessoal, olha só. Eu acabei confundindo aqui. Olha só. É só um detalhe. A gente já arruma isso aqui rapidinho. Quer ver? Na hora de... Seria esse daqui, tá? O intervalo, olha, seria esse daqui. Não o que está em vermelho ali, o intervalo seria esse daqui. Tá vendo? Olha, intervalo, isso aqui é tempo acumulado. Isso aqui é intervalo, olha, intervalo de 60, intervalo dividido por 60. Intervalo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse valor aqui, opa. Vocês vão pegar esse valor que tá aqui, esse daqui, esse daqui, esse valor, e vão dividir 0,35 dividido por 5 dividido por 60, 4,20. Se eu pegar 0,40, vou dividir por 10, que vou dividir por 60, que vai dar 2,20.
2.4. Então, só foi um detalhezinho. Já achamos 2 detalhezinhos nessas aulas. Mas, continuamos. Vamos continuar, que o tempo não para. Então, esse aqui seria, então, a sua velocidade de infiltração instantânea, que vocês acabaram de achar. Vocês vão achar ele em... Vocês vão achar aqui, olha, em centímetro por hora. Vocês vão achar em milímetro, vocês vão achar em centímetro, que foi o que a gente calculou. Então, estamos falando... Por que por hora? Porque eu dividi por 60 aqui, tá? Nós tínhamos aqui minuto e nós estamos achando aqui em 60, tá? Concluindo, então, o valor que vocês acharam constante, nós chamamos isso de velocidade de infiltração básica, que foi aquele... bem aqui. Tá vendo assim, olha? Caneta. Tá vendo esse aqui, ó? Esse aqui. Aquele valor constante que a gente achou lá, de 0,90, esse aqui é a sua velocidade de infiltração básica. É aquela que você testou, terminou quando ficou constante. Então, ele é 0,90. Então, vocês têm que fazer o quê? Qual que é outro passo que vocês têm? Vocês conseguem entender que a sua velocidade de infiltração básica ali, vocês conseguem usar tabelado, tá 0,90 ali, não tá? Vocês têm aquele solo argiloso, solo franco argiloso, solo franco arenoso e solo arenoso. Vocês conseguem determinar ali se ele vai ser um solo argiloso ou um solo franco argiloso. Vocês estão em centímetro por hora, mas vocês perceberam que ali tá milímetro, milímetro, milímetro. Do outro lado também o VIB tá milímetro, milímetro o tempo todo. Então, vocês precisam transformar esses centímetros por hora e transformar ele para milímetros. Olha só, para transformar centímetros em milímetros, é só multiplicar por 10. Se vocês estão lá em milímetros, querem ir para centímetros, é só dividir por 10. Nós estamos em centímetros, nós queremos ir para milímetros. Então, eu tenho 9 milímetros por hora. Então, o meu solo, concluindo, ele vai ser um solo franco argiloso, e ele vai ter uma velocidade de VIB entre 5 e 15 milímetros por hora, que vai ter uma velocidade de infiltração média. Então, esse daqui, concluindo, é o meu VIB desse que eu calculei, desse tipo essa situação minha, esse meu solo em questão, esse meu exemplo que eu fiz para vocês. Se vocês quiserem mais visualizações, mais explicações, eu também postei um material maravilhoso de vários livros que tá lá, e também tem vídeos que eu coloquei para vocês diferentes explicando, e tem essa que se vocês quiserem fazer download desse site, ou também tá lá também lá na nossa pastinha, corre lá para ver também. Ó, depois que vocês foram lá pro solo, e aí vocês fizeram o seu VIB, acharam qual era o seu VIB, o nosso VIB anterior era de 9. Esse meu exemplo agora é de 18 milímetros por hora. Esse aqui, para esse meu exemplo, eu não sei que solo que é, tenho a mínima ideia. Mas a gente pode dizer o quê? Olha só, a gente voltar aqui, ele é 18, não era 18? 18 milímetros, então ele é um solo franco. E ele é um solo que tem uma alta velocidade de infiltração básica. Isso eu posso falar. Mas, o que vocês têm aqui? Um exemplo. Eu tenho uma VIB de 18 minutos por hora. O que eu preciso encontrar no meu catálogo? Eu preciso encontrar qual seria o meu ideal para a minha situação no meu campo. Eu preciso encontrar uma intensidade. Olha só, eu preciso trabalhar com um IA menor que a minha VIB. Então, eu preciso trabalhar assim, meu IA ele tem que ser menor que a minha VIB. O que seria a minha intensidade de aplicação? Seria, essa intensidade de aplicação existe em alguns catálogos, uma boa maioria, mas se ele não existir em nenhum catálogo, eu acabei de ensinar um método para vocês que vocês conseguem encontrar a sua VIB, e aí vocês precisam fazer o quê?
Se não vier intensidade de aplicação, vocês precisam fazer os cálculos dele. Eu vou ensinar a fazer esses cálculos no próximo slide, mas pegando esse exemplo, depois que você achou a VIB, como que vocês vão escolher um catálogo, então, para poder determinar qual que seria melhor, qual o melhor aspersor, qual que é o meu ideal? Primeiro, você tem que ver na sua cidade, o mais próximo, ou na região, ou na sua cidade, qual você tem. Não tem sobre isso, não tem lugar nenhum, então, hoje em dia, a internet está para nos ajudar. Vocês podem fazer o quê? Procurar representantes também de algumas empresas, representante que tem na sua cidade ou vizinha, que possa montar seu projeto, você está montando, e você pode pedir ajuda aos universitários também, não tem problema. E aí, o que você pode fazer? Você encontra esse IA. Esse IA vem no catálogo. Sem que vocês saibam o que é IA, por exemplo, vocês só sabem saber que o IA, que é a intensidade de aplicação de água, o que seria essa intensidade de aplicação de água? Esse parâmetro aqui, ó, que está bem aqui. Esse parâmetro que vocês têm equivale à sua lâmina de água distribuída pelo seu aspersor dentro do seu perfil de área molhada. Então, isso aqui nada mais do que a sua lâmina de água de um aspersor. Não sei se vocês entenderam, mas sim, entenderam. Vamos imaginar que sim. Aí, o que você tem aqui? Eu preciso que ele seja menor que a minha velocidade de infiltração básica. É óbvio, não é? É óbvio, porque se eu tenho uma intensidade de aplicação, se eu escolho minha lâmina d'água maior do que o meu solo pode infiltrar, eu vou ter acúmulo de água sobre a minha superfície, o que eu não quero, o que não é desejável. Então, eu vou ter um gasto necessário, porque eu estou desperdiçando água, porque ele não vai conseguir absorver tudo aquilo no mesmo tempo que eu estou aplicando. Eu vou ter gasto de energia. Então, eu posso danificar o meu solo, posso fazer erosão. Ou se eu escolho uma lâmina uma lâmina de irrigação menor, muito menor do que a minha velocidade pode absorver. Então, eu vou ter um tempo maior de funcionamento ali. Então, eu posso, que indica que eu posso usar um outro aspersor com maior intensidade, visando reduzir o tempo de irrigação. Não sei se vocês conseguem entender. Então, quanto mais, ele tem que ser bem próximo ali, próximo ao valor. Não é igual, também não muito baixo, também não pode ser alto. Então, ele tem que ser próximo ali. Entre os meus próximos que eu tenho 20, 22, 24, 26, 13, ó. Esses daqui estão fora, porque eles estão muito altos. Tá baixo, tá menor que meu VIB, não tá menor que meu VIB? Então, esses aqui ainda tá dentro. Olha, esse aqui não. Tá baixo, tá baixo, tá baixo, tá baixo. Então, eu tenho todos esses mais baixos. Qual que é o meu valor mais próximo que eu tenho? Esse aqui também não pode, ó. Ó. Então, qual é o meu valor mais próximo que eu tenho? Primeiro é esse. Depois é esse. Ó. Primeiro, segundo. E depois vem terceiro. Então, nós temos já 3 tipos de pessoas que poderiam ser. Mas, como eu estou usando a recomendação, que tem que ser o mais próximo possível, então eu vou escolher qual? Lógico que eu já escolhi, que é o vermelho. Nosso exemplo vermelho aqui, tá? Eu tenho o diâmetro do meu bocal, que tá bem aqui, olha, de 6,20. Esse aqui é o milímetro, que é o diâmetro. Eu tenho a minha pressão de serviço, eu não sei qual que eu vou escolher, mas pode ser qualquer uma delas aqui. O diâmetro de alcance do meu raio, qual que vai ser, então isso vem no catálogo. A altura do meu jato, qual que vai ser a altura de alcance que ele vai ter? O meu jato, e não a fracionada, o jato. A vazão já vem também. E eu tenho a intensidade de aplicação. E aqui são os espaçamentos entre os meus aspersores e entre as minhas linhas laterais, que está bem aqui. Então, eu tenho o quê? Eu escolhi, lógico, que o mais próximo, que seria 17,64. Mas depois, se não fosse dar certo esse, minha próxima opção seria 16,34. Então, eu tenho que meu espaçamento ele é de 12 por 18. Então, eu estou trabalhando com um sistema, uma disposição, uma sobreposição retangular, sendo o meu E1 aqui, lembrando, E1 por E2. E eu tenho uma vazão, eu tenho uma pressão em 35
eu tenho o meu diâmetro de alcance, minha altura e eu tenho a minha vazão. Então, esses dados vão me ajudar a fazer o quê? Que eu calcule, então, daqui para frente, depois que eu selecionei qual é o meu aspersor, qual é o meu ideal, eu consigo, daqui para frente, eu consigo dimensionar as minhas linhas laterais. E como que eu vou saber qual é a minha linha lateral, o quanto que eu preciso de água, quantos aspersores vou precisar? Então, daqui para frente, eu consigo começar o meu dimensionamento, que é achar através do aspersor. Espero que vocês tenham entendido essa parte também, que ela é facinha. E lembrando, errou a escolha do seu aspersor, errou o exercício todo, já que eu começo com ele. Ah, o catálogo que eu tirei foi desse daqui, tá? Da fonte. Como eu disse para vocês, eu estou usando da marca Agropolo, tá vendo? Que é o meu raio longo vermelho, lógico, eu tinha ele como exemplo, então foi ele que eu coloquei para vocês visualizarem, tá? E, como eu disse para vocês, se vocês não têm a tabela lá, que é a intensidade de aplicação de água, que é o que acontece, a vazão não é a mesma coisa que o IA. Então, vocês precisam fazer os cálculos para que isso aconteça. Como que vocês vão fazer? Vocês têm qualquer uma das fórmulas que vocês estão vendo aí, é possível, qualquer uma delas. Então, vocês não precisam ficar, ai, qual que eu vou usar? Não sei, ai meu Deus, qual? Não sei. Não, não é assim. Todas as duas vão te dar a informação de intensidade de aplicação, que seria a lâmina de água aplicada sobre uma superfície por um determinado tempo em função do seu espaçamento entre aspersores e na vazão dos mesmos, tá? Então, você tem o quê? O IA, a diferença de um para o outro. Bem aqui, eu tenho metros cúbicos por hora, estou multiplicando por 1000. Aqui eu estou em litros e estou multiplicando por 3.600. Como está em vermelho aqui, eu vou mudar a corzinha aqui, rapidão, calma aí. Aí. Por que que elas são iguais? Simples, é a mesma fórmula, só mudei um detalhe. Aqui a vazão é metro cúbico por hora, e aqui está litros por segundo. Olha só, e aqui embaixo, logo, se eu multiplicar do jeito que está ali, eu consigo achar um IA em metros cúbicos por hora, do jeito que está ali, eu consigo achar milímetros por hora. Milímetros por hora, milímetros por hora. O que que você tem? Se eu tenho aqui metros cúbicos por hora, então eu posso fazer corta. Então, me sobrou metros por hora. Só que eu preciso de milímetros. Então, para passar para milímetros, eu multiplico por 1000. Que eu vou, então, ter milímetros por hora. É por isso que esse daqui eu já acho direto em milímetros por hora. Mas se você tem uma vazão litros por segundo, só multiplica por 3.600. Mas, professoras, e esse litros que está aqui? Então, vamos lá. Vamos transformar isso aqui para metros cúbicos. Vou multiplicar isso aqui. Não, multiplica não. Calma. calma aí, não multiplica não. Professora, você acabou de errar, eu não acredito. Não, mentira, professora. Pronto. Já corrigi, desculpa. Se eu estou em litro, quero tomar metro cúbico, pessoal, eu vou dividir. Carambola. Calma. Vou dividir por 1000. Então, eu vou ter o quê? Metros cúbicos por hora. Se eu estou em metros cúbicos por hora, eu posso cortar aqui. Opa. Não. Metros cúbicos por segundo. Nossa, tá difícil, hein, professora? Hoje você tá danada, hein? Metros cúbicos por segundo. Então, eu corto aqui. Então, eu vou ter metros por segundo. Se eu quero ir para milímetros, eu tenho que multiplicar por 1000. Se eu quero ir para hora, eu tenho que multiplicar por 3.600. Então, eu vou ter aqui, se eu multiplico por 1000 milímetros, se eu multiplico 3.600, eu vou ter hora. Ufa! Tanto errar, acertou agora. Então, você tem o quê? Milímetros por hora. Mas, professora, então, por que não tem 1000 ali na fórmula, hein? Porque se você está dividindo e está multiplicando, isso você acaba anulando um ao outro. Então, é por isso que só tem 3.600 na fórmula e vocês vão encontrar aqui direto também. Só existe essa fórmula, e se você me der, sei lá, professora, litros por hora, o que eu faço?
Fica a dúvida pairando pelo ar. Independente da vazão que você tiver, pessoal, é só transformar para milímetros por hora. Se vocês estão lá a litros por hora e você precisa ir para metros cúbicos por hora, só precisa transformar isso para aquilo. Então, vocês precisam de quê para colocar nessa fórmula? A gente precisa pensar só um pouquinho para poder entender as fórmulas que você tem. Se você for usar esta fórmula aqui ou usar esta fórmula aqui, vocês vão achar a mesma coisa. Então, a unidade que está dentro da vazão é que vai determinar qual é a multiplicação que vocês vão ter que fazer ou divisão para poder achar o valor que vocês têm. Se você está em metros cúbicos por hora, só precisa multiplicar por 1000. Vocês estão em metros cúbicos por segundo. Então, é só vocês usarem as transformações, que eu sei que vocês sabem muito bem isso, porque a gente viu lá em hidráulica. Não vou ficar recapitulando isso, e vocês sabem transformar muito bem, tá? Partiu o exercício? Agora vamos falar sobre exercícios, então. Esse exercício é o quê? Eu tenho, considerando os aspersores listados logo abaixo, eu defini uma área com VIB de 10 milímetros por hora. 10 milímetros por hora é a minha VIB que eu encontrei. Então, se eu sei que está aqui 10 milímetros por hora, eu não quero que aconteça o escoamento. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar achar um IA menor que a minha VIB. Qual desses aspersores que está aqui, aspersor 1 ou aspersor 2? Qual que eu vou usar? Porque eles são totalmente diferentes, o bocal é diferente, a pressão é diferente, a sua vazão é diferente, o seu espaçamento é diferente. Então, qual que eu vou usar? Vamos para o quadro rapidinho. Para esse exercício, pessoal, nós temos o quê? Lembra que eu falei para vocês? Deixa eu só voltar aqui para me ajudar na minha colinha. Aí. No exercício anterior, nós tínhamos falado sobre aspersão 1 e aspersão 2. Então, aqui está o meu aspersor 1 e aqui está meu aspersor 2. Eu coloquei as características deles bem aqui. A vazão de um e a vazão do outro está aqui. Por que eu não coloquei o bocal e nem a pressão? Porque aqui no momento, para achar minha intensidade de aplicação de água, eu não preciso disso agora. Eu vou levar isso para outras informações, eu vou fazer o dimensionamento da minha linha lateral em função do meu aspersor. Então, o que eu preciso saber? É o meu IA. Meu IA depende de uma vazão, que depende de um espaçamento. Essa minha vazão vai depender se eu vou multiplicar ou não por 1000 ou por 3.600. Como eu sei que vou multiplicar por 1000 por 3.600? Eu tenho aqui uma vazão em metros cúbicos por hora. Lembra daquela fórmula anterior que eu falava assim, se for metros cúbicos por hora, eu tenho que transformar só o metro, olha, isso aqui vai cortar, olha, corta com isso, corta com isso, corta com isso, eu preciso transformar isso daqui só para milímetros, é isso que vocês vão fazer, então. Vocês vão multiplicar isso daqui por 1000. Se eu coloco as informações aqui, então, a vazão que eu tenho aqui é de 10,60. Se eu multiplico aqui, olha só, eu estou falando um espaçamento de 30 vezes 30. Isso vai me dar um IA de quanto? Vou pegar a minha colinha, que eu não sei onde eu coloquei. Achei. A minha colinha tá aqui. Então, eu tenho 10,6, que eu vou dividir por 30 vezes 30. Vezes 1000. Então, eu tenho um IA de 11,78 milímetros por hora. Eu tenho aqui, pessoal, outro. A minha vazão está em metros cúbicos por hora. Se está em metros cúbicos por hora, então eu preciso, só isso corta com isso daqui, que tem o outro metro aqui, corta, então tem que multiplicar por 1000. Eu vou usar a mesma fórmula de cima, eu vou usar o IA, 2,10, vou dividir por 18 vezes 18, e vou multiplicar aqui pelo 1000 que eu tenho aqui, ó. 1000. O IA, isso aqui vai dar, então, quanto? Então, eu tenho 2,10 e eu vou dividir por 18 vezes 18 e vou multiplicar por 1000.
que vai me dar um IA de 6,48 milímetros por hora. Esse valor que está aqui, esse IA e esse, qual que vai ser a diferença entre esses dois pontos aqui? Qual que é a diferença entre esses dois? Vai ser a minha VIB. A minha VIB estava falando que era de 10 milímetros por hora. 10 milímetros por hora, então eu tenho que fazer qual que é o meu objetivo disso? Meu IA tem que ser menor que a minha VIB. Qual que seria menor? Esse aqui não é menor. Esse aqui já está dizendo para mim que ele é maior que a minha VIB. E esse daqui é menor. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar esse aqui. Vou pegar todas as características desse meu aspersor, do aspersor 2, e vou levar junto com ele para fazer meu dimensionamento, que seria lá na próxima aula. Vamos para o próximo exemplo? Vamos para o próximo exemplo? E aqui, pessoal, esse exercício, eu tenho o quê? Na realização de um teste de pressão versus vazão, em uma linha lateral com 5 aspersores de uma área irrigada por aspersão convencional, foram coletados os seguintes dados. Para o aspersor mediano, a VIB foi de 15 milímetros por hora. Eu tenho esse quadro. Meu Deus, e agora o que eu faço? Tá fácil, calma aí. Calma aí. Em hidráulica, a gente viu o quê? O que é vazão? Litros por segundo. O que é litros? Volume. O que é segundo? É tempo. Então, eu tenho aqui, ó, volume sobre um tempo. O que eu tenho aqui? Volume. O que eu tenho aqui? Tempo. Então, eu consigo achar esses valores que estão aqui. Para a gente resolver esse exercício, vamos para o canto e já volta. Pessoal, do outro exercício que eu estava falando, vou falar ele de passo a passo, vou passar aqui. Vocês podem pegar a calculadora e anotar junto comigo para que vocês... Porque vocês vão estar vendo agora só o quadro, então vai ficar um pouco mais difícil de vocês lembrarem. O que vocês tinham no quadro? Vocês tinham um quadro que falava sobre os bocais, a pressão, e falava sobre o volume aplicado. Bem lá, tinha o bocal 1 e o bocal 2. Então, tinha o bocal 1 e o bocal 2. No bocal 1 e no bocal 2, lá falava assim, que ele tinha um volume aplicado. Olha, o volume que tinha aqui era de 20 litros e aqui era de 20 litros. Tanto no bocal 1 como no bocal 2, eles tinham 20 litros. E cada um trabalhando na mesma pressão de serviço, que era 28 MCA. O que ele fez? Ele pegou e fez uma repetição para cada bocal. Ele repetiu 3 vezes o valor que seria do tempo. Então, ele colocou uma repetição de tempo. Então, teve o primeiro tempo de 20 segundos, o primeiro tempo. O segundo tempo foi de 20 e 68 segundos. O outro tempo foi de 20 e 74 segundos. O outro tempo, pessoal, posso acelerar um pouquinho? Eu vou colocar mais rápido aqui. Foi 30. Foi de 30,28. E foi de 30,24. Isso daqui, pessoal, esse daqui, eles te deu uma média de tempo. Uma média de tempo foi de 20,73 segundos. E o de baixo, a média foi de 30,24. Esse foi o tempo que vocês tiveram. Por quê? Foi a repetição que eles tiveram aqui. E aí vocês têm o quê? Um volume do lado de cá. Esse volume, esse tempo, te proporcionou do outro lado, bem aqui, foi lá e colocou uma vazão aqui, ó, de 0,96. Olha, bem aqui o volume é em segundo.
ou é em litro, e o seu tempo é em segundo, então foi litros por segundo. E desse do bocal 1. E a vazão do bocal 2, olha só, ele falou que foi de 0,66 litros por segundo. Aqui está litros por segundo. Se vocês pegarem o quê? Olha só, não é volume sobre o tempo. Se eu pegar 20 e dividir por 20,73, eu vou achar esse valor. O que vocês precisam fazer, então? A hora que vocês pegam aqui, olha, lembrando dessa fórmula que está aqui, olha. A vazão, ela é volume dividido pelo tempo. Se eu coloco o volume aqui em cima e coloco o tempo aqui embaixo, vocês vão encontrar esses valores que estão aqui. Então, é do bocal 1 e do bocal 2. Para ficar mais fácil, eu coloquei Qzão, mas eu vou diminuir e vou colocar Qzinho. Então, achou o Qzinho 1 e o Qzinho 2. Essas duas variáveis, Qzinho e Qzinho 2. Só que precisamos trabalhar com qual informação? Precisamos trabalhar com uma vazão. O aspersor vai trabalhar com o que vocês têm tudo. O que seria? Seria isso daqui, ó. O Qzão total seria a soma que vocês têm aqui. Seria pegar, então, 0,96 mais 0,66. Vocês vão ter uma vazão de 1,62 litros por segundo. Isso seria, então, a vazão que vocês chegaram aqui no final. E agora, ele pergunta para vocês qual é o seu espaçamento ideal. Então, ele te deu duas opções. A opção 1 e te deu a opção 2. A opção 1, o espaçamento foi de 18 por 18 metros. O outro, o ideal para você, foi de 24 e 24 metros. E agora vocês vão fazer o quê? Vão colocar na fórmula. Qual seria a fórmula que vocês têm do IA? É a vazão dividido pelo espaçamento. Qual que eu vou multiplicar? Por 1.000 ou por 3.600? Se eu estou em litros por segundo, aqui vai ser por 3.600. Eu tenho uma vazão aqui de 1,62 e o meu espaçamento que está aqui, olha só. Olha o espaçamento que está aqui. É calculadora, é apagador, cai tudo. Meu Deus, que bagunça. Eu tenho aqui, olha, 18 por 18. No outro aqui, olha, eu vou repetir o IA. Eu tenho uma vazão que está aqui, olha, de 1,62. Vou dividir. Vou repetir aqui, ó. O que está mudando aqui é o meu espaçamento que está aqui e aqui, porque o meu aspersor é o mesmo. Mas qual espaçamento que é ideal? Qual que eu quero? Eu quero ele 24 por 24, 18 por 18. Vocês poderiam testar 12 por 18 também. E vou multiplicar por 3.600 aqui. Nisso tudo, vocês vão achar, então, quanto? 1,62, que divide 18 vezes 18, que multiplica 3.600. Eu vou achar, então, o valor aqui, pessoal, desse daqui, nesse meu IA, de 18 milímetros por hora. E aqui, pessoal, eu vou achar um IA de 1,62 que divide 24 por 24, que vai dar 10,125 milímetros por hora. O que eu preciso? Que o meu IA, ele tem que ser menor que a minha VIB.
Não é assim que trabalhamos? Não é assim, meu IA ele é menor que minha VIB, então eu tenho aqui que a minha VIB foi de 15 milímetros por hora. E ele tem que ser, então, menor. Esse daqui tá fora. Então, o que eu vou ficar? Com esse daqui. Então, todas as características. Então, o meu espaçamento ideal seria esse. Mas como ele ainda está 15, pessoal, esse espaçamento aqui poderia ser modificado também, ou a vazão, ou ter mudado alguma outra característica, porque ele ainda está um pouquinho longe do meu... Ele está muito longe da minha VIB ainda, mas só para ilustrar o exemplo para vocês, ficaria mais ou menos assim. Fechou? Esse aqui, pessoal, é só para vocês treinarem em casa. É um exemplo que eu sempre trago eles em sala de aula, que é um exemplo extra. Tem os catálogos que vocês têm também, que eu coloquei na pastinha de vocês, que vocês podem estar olhando também. Seria vocês calcularem um por um. Se não vier no catálogo, lembra que vocês têm que fazer o cálculo de cada um deles, para você saber qual que seria o mais indicado. Como eu já fiz as contas, tá aqui. Então, seria o quê? Eu tenho uma VIB de 8 milímetros por hora. Qual que seria o meu ideal? Esse não é meu ideal. 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 E esse não é meu ideal. Eu tenho duas opções. E as duas opções, elas são próximas à minha VIB. Então, deseja o quê? A diferença é que essa aqui eu vou trabalhar com ela retangular e aqui eu trabalhar com ela quadrada ou triangular. Então, depende da sua área, qual é o seu objetivo e em questão. E aqui, pessoal, eu tenho, a vazão também muda uma para outra, também faz muita diferença. Depende do que você precisa. Então, como eu já sei os meus cálculos, eu sei que isso aqui seria o mais próximo do meu ideal para poder fazer o meu... começar a minha seleção, minha disposição e assim você trabalhar o meu projeto em questão. Pessoal, próxima aula, dimensionamento de aspersão. Espero que vocês tenham entendido seleção dos aspersores, porque foi o que a gente falou. Sem ele, a gente não começa nada. Então, te espero na próxima aula.